Olá, muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma sessão dos webinars que a Veja Lá promove para os técnicos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Neste webinar, o primeiro de 2024, e o primeiro deste ciclo, como habitualmente, terá cerca de 10 sessões ao longo do ano. Começamos naturalmente com um tema que, não sendo específico de bibliotecas públicas, é algo que há muito tempo se fala no contexto das bibliotecas públicas, que tem a ver com avaliação, que tem a ver com medição de impacto. Muitos de vocês tiveram certamente a oportunidade de participar na conferência que decorreu no ISCTE no passado dia 6 de dezembro, o impacto social, as pessoas no centro das organizações culturais, e nesta sessão, nesta conferência, aliás, para além de ser apresentada a ferramenta do CISOC, que vamos conhecer melhor, com mais profundidade aqui hoje, foram também abordados outros aspectos associados à importância, à necessidade de se proceder à avaliação de impactos daquilo que são as organizações culturais. É verdade que muitas vezes ouvimos dizer que é complexo, ou que é difícil, ou que até que nem se devia avaliar as organizações culturais. A cultura é para usufruir, é para desfrutar, e não para ficar tão próxima destes lados mais quantitativos, mais da matemática, mais do porquê, mas conhecemos, quer pelos estudos que estão disponíveis, e aqui trazíamos mesmo estudos específicos no campo das bibliotecas públicas, que é cada vez mais importante não só termos os dados quantitativos brutos sobre aquilo que fazemos no contexto das bibliotecas públicas, mas cada vez mais medir impactos, perceber para quem, como, onde, de que forma é que chegamos efetivamente aos nossos públicos. Aproveitando naturalmente o sucesso que foi a conferência que eu já referi do passado dia 6, vamos hoje poder conhecer melhor o CISOC, que é o Compromisso de Impacto Social das Organizações Culturais. Para isso, contamos esta manhã, e agradeço a disponibilidade da Clara Freião Camacho, da Maria Amélia Fernandes e do Jorge Santos. A Clara e a Amélia, neste momento, trabalham no Plano Nacional das Artes, e o Jorge Santos no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE. Porque vocês vieram aqui esta manhã muito mais para ouvir quem conhece, quem trabalhou, quem está dedicado, quer no desenvolvimento, mas também na aplicação. Eu passava a palavra à Clara, à Amélia e ao Jorge, agradecendo uma vez mais a disponibilidade, não só para estarem aqui connosco esta manhã, mas terem aceito este desafio com um espaço de tempo tão curto, uma vez que eu apanhei logo a Clara, ainda não tinha terminado oficialmente a conferência do dia 6, mas depois, naturalmente, do interesse, da pertinência e do sucesso, e dar mais uma vez os parabéns pela organização da conferência, que foi no dia 6. Aproveitei logo para desafiar a Clara e a equipa que trabalhou no desenvolvimento desta ferramenta, para nos virem falar um pouco mais e melhor sobre o que é o CISOC, que, volto a dizer, não sendo uma ferramenta específica para bibliotecas públicas. Também o número de inscritos que tivemos neste webinar não foi por isso que deixaram de demonstrar interesse, mas que, sendo a biblioteca pública também uma organização cultural, naturalmente pode usufruir, aplicar, adaptar esta ferramenta. Naturalmente que sabemos que muitas vezes as questões associadas à cultura são também, carecem às vezes dos meios necessários para poder fazer estudos mais aprofundados, e é aqui também que o CISOC pode ser inovador, e é com certeza uma ajuda essencial, uma vez que ele, sendo uma ferramenta de planeamento, mas também de autoavaliação das organizações culturais, será naturalmente um ótimo instrumento para identificar as necessidades que tantas vezes sentimos neste contexto em concreto das bibliotecas, mas também as suas potencialidades, e naturalmente analisar e monitorizar aquilo que são os dados que foram atingidos, mas naturalmente para poder dar uma perspectiva também um pouco mais enquadradora e mais abrangente de tudo aquilo que se faz nas bibliotecas públicas. Porque estamos neste contexto, eu arrisco-me a dizer que provavelmente teremos poucas organizações culturais com o impacto, a amplitude e a capacidade de chegar mais perto das pessoas, não só porque a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas neste momento integra 250 municípios e 437 bibliotecas, e o que traduz aqui a dimensão da maior rede cultural e com a maior capilaridade para chegar mais próximo das pessoas, mas também porque estamos a falar de equipamentos de biblioteca pública que, além de permitirem o acesso à informação, permitem também naturalmente a disponibilização de serviços. Isso naturalmente dá-lhes uma maior capacidade de medir impactos, mas naturalmente uma maior responsabilidade também na forma como planeiam os seus serviços e na forma também como se apresentam à comunidade que servem. Posto isto, passava então a palavra, julgo que é a Clara que vai começar, mas naturalmente depois, pela ordem da equipa que temos aqui hoje. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos certos
será aqui um webinar que será uma ferramenta importante, não só para voltarmos a ver, já temos aqui colegas que vão assistir hoje, mas que já estão a perguntar se ela ficará disponível para poderem rever, porque naturalmente haverá muita informação aqui que será importante de recordar mais tarde. Sim, a gravação será disponibilizada mais tarde, e por isso também temos aqui essa oportunidade de fazer também perguntas no final, como habitualmente os nossos webinars. Sem mais delongas, portanto, passava-vos a palavra. Um bom webinar a todos. Como sabem, no final será partilhado o link de avaliação, onde sempre solicitamos que deem a vossa opinião sobre este webinar e que naturalmente depois nos deem sugestões, façam propostas sobre outras sessões. Julgo que não podíamos começar melhor este ciclo de 2024. Eu estarei aqui deste lado a ouvir com toda a atenção, não me vão ver nem ouvir. Mas qualquer assunto, qualquer questão que seja necessário, eu estarei aqui. Vou recordar também que no chat podem colocar as vossas questões, se quiserem podem esperar pelo final, em que naturalmente aqui os nossos apresentadores responderão às vossas questões, mas se quiserem ir escrevendo à medida que vão surgindo algumas questões, algumas dúvidas, ou quiserem deixar alguns comentários, eu farei o registro deste lado e depois no momento da conversa, das perguntas e respostas, relançarei novamente as questões. Muito obrigado a todos. Clara, Amélia, Jorge, quando quiser, podem começar. Obrigado, até já. Muito obrigada, Bruno. Da parte da nossa equipa, um grande agradecimento à DigiLab, na pessoa do subdiretor Bruno Eiras, por este convite tão amável e que constitui para esta equipa também uma oportunidade de partilhar este novo instrumento de planeamento e de autoavaliação, que começa agora a fazer o seu caminho, depois da apresentação pública na Conferência de Dezembro, que já foi aqui mencionada. Um caminho de disseminação e de implementação, e no qual esperamos contar fortemente com a rede de bibliotecas públicas. Permitam-me também uma palavra inicial acerca desta rede de bibliotecas públicas que, através dos seus relatórios estatísticos anuais, constitui efetivamente e constituiu uma inspiração forte e importante para a construção deste compromisso. Então, nós propomos-nos hoje apresentar esta nova ferramenta de gestão, uma ferramenta de planeamento e de autoavaliação, tentando responder a um conjunto de perguntas que estão efetivamente patentes no próprio título do nosso webinar. Porquê, para quê, como e com quem? Tudo começou no âmbito do Plano Nacional das Artes, do seu plano estratégico para 2019-2024, com a inserção desta medida. Nós estamos a falar de uma medida de política pública da área da cultura. Com a inserção desta medida no eixo da política cultural do Plano Nacional das Artes, que eventualmente será um eixo um pouco menos conhecido que o da educação e do acesso, que envolve centenas de escolas em todo o país, algumas em muitos projetos que terão como parceiros, muito provavelmente, bibliotecas públicas, do eixo da capacitação, mas o plural arrancou um bocadinho mais tarde e, efetivamente, esta medida, a par dos planos estratégicos municipais de cultura e educação, constitui uma das primeiras concretizações deste eixo da política cultural. E porquê? Porquê é que nasceu? Porquê é que se sentiu necessidade na criação deste compromisso? O nosso enraizamento conceptual está bastante ancorado na teoria da ação, com as devidas adaptações a este caso. Portanto, naturalmente, começámos pelo elenco das necessidades que, através de um diagnóstico, detectámos em organizações culturais de diferentes tipos. Já vou exemplificar um bocadinho mais à frente de que tipo de organizações culturais estamos a falar, mas encontramos um conjunto de necessidades que nos pareceram ser comuns no maior envolvimento na promoção da cidadania cultural, da consciência dos direitos e dos deveres culturais dos cidadãos, de uma maior proatividade na relação e no envolvimento das pessoas, da consolidação da ação entre as escolas e a organização cultural,
na necessidade de estratégias de longo prazo baseadas em dados e indicadores. E aqui volto a fazer uma ressalva em como a DG Lab é efetivamente uma das organizações do Ministério da Cultura que tem assente o seu planeamento e a sua estratégia em dados e indicadores. Isso é realmente, enfim, não absolutamente excepcional, mas é um caso a salientar. E também a necessidade do reforço da capacitação dos profissionais, precisamente nestas áreas do impacto social. Como é que chegámos aqui? O que é que etapas, por que etapas é que já passámos até este momento? Claro que, como qualquer projeto, que ao fim e ao cabo isto é um projeto de investigação-ação, começámos por refletir, por pesquisar, por definir o caminho que iríamos seguir, criar os primeiros documentos, desenvolvemos uma estrutura de roteiro e começámos a desenvolver também de indicadores de impacto que foram logo de seguida testados, ouvidos junto de muitas pessoas do meio cultural, adaptámos, voltámos a incorporar e a rever, criámos novos documentos, fichas de indicadores, um glossário, um guia, que vos iremos apresentar um pouco mais à frente, e entregámos à nossa tutela e comprometemos com a disseminação e a implementação deste compromisso a partir deste ano de 2024. Então, assim, em breve, o que é o CISOC? O CISOC é um ato de responsabilização mútua das entidades de tutela, sejam elas quais forem, como também já vamos ver, e das organizações culturais, que reiteram as suas missões sociais e educativas. É claro que estas missões sociais e educativas são intrínsecas a estas organizações de que estamos a falar, mas por vezes não estão tão evidentes. E então, o que pensámos foi criar um instrumento de planeamento que agrega todas as dinâmicas de relação com os públicos e que é complementar, ele não vem substituir os instrumentos já existentes, vem complementá-los, e é também uma ferramenta de apoio à autoavaliação do impacto social. Eu gostava de fazer só aqui uma pequena paragem para referir que, quando iniciámos o processo, pensámos na possibilidade de criar uma ferramenta externa de avaliação, mas concluímos que o seu custo seria, de alguma maneira, incompatível com a maior parte dos recursos financeiros das nossas organizações culturais, pelo que nos encaminhamos para uma ferramenta de apoio à autoavaliação, à avaliação interna, como vocês vão já verificar daqui a pouco, mas que capacita as organizações para irem analisando e monitorizando os resultados atingidos. Para quem e com quem? Eu diria que absolutamente com todos, com todo o tipo de organizações de tutela, sejam da administração pública central ou municipal, ou das regiões autónomas, do setor privado ou do terceiro setor, com todo o tipo de organizações, sejam bibliotecas, museus, teatros, centros de artes, auditórios, monumentos, e claro que também com a diversidade de profissionais que atuam no meio cultural, bibliotecários, museólogos, mediadores, educadores, professores, técnicos, artistas e, claro, também com os decisores políticos. Entre os estudos e influências que marcaram o nosso projeto, claro que foram de muita e variada índole, o desafio principal foi encontrar bibliografia que cobrisse este espectro tão amplo de organizações culturais. E, a esse propósito, eu gostava de realçar um relatório da Comissão Europeia sobre o desenvolvimento de públicos, que está no canto inferior esquerdo, que abarca realmente todo o tipo de organizações culturais, um muito recente estudo sobre as práticas culturais dos portugueses, e já agora também refiro um estudo que, embora não esteja constante deste slide, também foi muito relevante para nós, porque é realmente dos poucos que aborda museus, bibliotecas e arquivos e o impacto social destas organizações culturais. É um estudo britânico, já com cerca de 20 anos, do Weibull e de outros, que por sua vez também se funda no estudo fundador do Matarazzo do final dos anos 90, e
a par de outra bibliografia mais recente. Então, passo agora a apresentar a metodologia que propomos neste compromisso. A peça central de todo o nosso kit, o que nós chamamos o kit CISOC, que está disponível online no site, já vão tomar contacto com o site um pouco mais à frente. O roteiro é efetivamente a peça central. Ele começa por enquadrar, do ponto de vista teórico, num conjunto de princípios orientadores que não vou ter tempo para explorar hoje aqui, mas que vos convido à sua leitura, porque creio que abarcam um conjunto de princípios que são hoje, de alguma maneira, partilhados por todos nós que trabalhamos na área da cultura. Depois desta introdução e deste enquadramento, entramos numa parte mais prática, aquela que está aqui amarelo terrado, e que começa por elencar objetivos estratégicos, um autodiagnóstico, uma lista de objetivos, impactos e indicadores, um quadro de corresponsabilização e, claro, meios, recursos e duração. Nós formulamos todo este instrumento relativo ao impacto social em torno de 3 objetivos estratégicos que nos pareceu que são comuns a qualquer tipo de organização cultural. Manter e incrementar os públicos como agentes culturais ativos, ou seja, manter e aumentar aqueles que são os nossos públicos habituais e que já conhecemos. Diversificar os públicos e envolver as pessoas que não são os participantes habituais e reforçar a responsabilidade educativa. De modo a esclarecer já o que é que entendemos por públicos, eu leio de forma muito breve qual é a seção de públicos dentro do compromisso de impacto social e que ultrapassa o paradigma de consumidores passivos. São agentes culturais ativos e críticos que colaboram na promoção da cultura e na sua potenciação sociocomunitária e assim são considerados pelas organizações. E podem revestir termos muito variados, sejam leitores, sejam frequentadores, utilizadores, praticantes, visitantes, ouvintes, espectadores, assistentes, fruidores, co-criadores e participantes. Participantes vai ser um termo a que vamos voltar muito, é um termo que está também definido no nosso glossário. E, a partir destes 3 objetivos estratégicos, o que nós vos propomos como primeira etapa da metodologia que vos propomos seguir é de que cada organização, cada biblioteca, neste caso, efetue um autodiagnóstico da sua relação com os públicos e que efetue esse autodiagnóstico sistematizada e enquadrada e encaminhada a partir do objetivo estratégico ou dos objetivos que tiver escolhido na fase anterior do elenco das necessidades. Se escolher o objetivo de diversificação dos públicos e de envolvimento das pessoas que não são participantes habituais, nós damos vários exemplos de perguntas que podem ser colocadas para esse autodiagnóstico. Qual a informação de que a organização dispõe sobre a comunidade em que a organização cultural se situa? Que dados quantitativos estão disponíveis sobre a frequência? Que práticas culturais é que sobressaem na vivência desses grupos? O que é que conhecemos dessas práticas culturais na comunidade? Quais são os seus interesses? O que é que já foi realizado no passado para chegar a pessoas que não são participantes habituais e que balanço se pode fazer? Houve insucessos? O que é que se pode aprender com os erros? E que novos públicos se pretende atingir no horizonte temporal do presente compromisso? Vamos também voltar a esta questão do horizonte temporal. Nós apontamos que, em princípio, corresponde sempre a mais do que 1 ano, a 2 ou 3 anos, e já vamos também explicar porquê. E tudo isto assenta numa matriz, que é a síntese da nossa metodologia, que, começando pelo elenco das necessidades, identificou 3 objetivos estratégicos e 8 objetivos operacionais, que derivam dos primeiros, e 24 impactos que derivam dos objetivos operacionais. No âmbito da autoavaliação quantitativa, criámos 94 indicadores quantitativos e da autoavaliação qualitativa, 16 indicadores qualitativos. Devo dizer-vos que a bibliografia é muito parca em indicadores qualitativos. Eles foram
praticamente quase todos criados de raiz, e desta panóplia, deste cardápio de indicadores que vamos também aprofundar um pouco mais à frente, a nossa sugestão é que cada organização, neste caso cada biblioteca, escolha de 18 a 24, ou até um pouco menos, numa base anual e comparativa. Dou agora exemplo de alguns, ou melhor, neste caso, de todos os objetivos operacionais, dos 8 objetivos operacionais que emanam dos 3 objetivos estratégicos. Saliento um exemplo ao outro, por exemplo, no objetivo estratégico B, ampliar as oportunidades de acesso e aumentar a participação dos segmentos da população subrepresentados, ou conectar e incluir diferentes pessoas e grupos da comunidade, ou dentro do objetivo C, fortalecer a escola como polo cultural e fortalecer a organização cultural como território educativo. É uma espécie quase de um slogan do Plano Nacional das Artes e que nós vertemos aqui também como objetivos operacionais e com os respectivos indicadores. E antes de chegar aos indicadores, também gostava de chamar a vossa atenção para os impactos que identificamos. Talvez, inclusivamente no âmbito de toda esta metodologia, o facto de termos identificado um conjunto de 24 impactos, que são os que estão na coluna do lado direito, aqui apenas alguns dos exemplos, talvez constitua um dos contributos relevantes no âmbito de instrumentos de gestão, porque, de uma maneira geral, eles não costumam ser passados a escrito na gestão individual das organizações culturais. E saliento, por exemplo, mais oportunidades de acesso, mais participantes virtuais, mais participantes de segmentos da população subrepresentados, ampliação da rede de colaborações e parcerias, participação de pessoas e grupos na definição da programação, inclusão de pessoas e grupos da comunidade. São exemplos, entre outros. E agora avanço para o último elemento desta série, que começa na identificação de necessidades, objetivos, impactos e indicadores. Os indicadores foram construídos a partir de uma base internacional que está disponível online e que consta de mais de 1000 indicadores testados em muitas organizações culturais de diferentes países, e daí nós chegamos à nossa base portuguesa, adaptada às características, às necessidades e aos meios das organizações culturais portuguesas, e que teve em conta estes 5 critérios na seleção dos indicadores. A sua aplicabilidade, se eles podem ser obtidos em fontes administrativas públicas ou recolhidos internamente na instituição, a sua validade, a sua fiabilidade, relevância e credibilidade. E então, alguns exemplos, também muito sinteticamente, porque eles vão ser explorados no final da intervenção pelo meu colega Jorge Santos, alguns indicadores quantitativos e um qualitativo. Por exemplo, logo aqui à cabeça, dentro dos indicadores quantitativos, estão logo 2 que podem não ser muito adequados às bibliotecas, porque, em princípio, as atividades das bibliotecas são de ingresso gratuito, mas que têm validade para outras organizações, como, por exemplo, os museus e os teatros. Outro tipo de indicadores na área da participação virtual, ou indicadores qualitativos que, de regra geral, são indicadores descritivos e baseados em relatórios, como, por exemplo, a análise regular das publicações nas contas das redes sociais. E um outro exemplo também muito comum a todas as organizações, no âmbito do reforço da responsabilidade educativa, as variações anuais de escolas, de turmas, de alunos, de professores, e um indicador qualitativo, como seja a realização de inquéritos de satisfação a alunos, professores e outros profissionais de educação. Finalmente, nesta primeira parte, termino com
o quadro de corresponsabilização, que é o último elemento do roteiro, que também tem um lado de inovação, pouco comum no meio português, que é um elenco de responsabilidades das entidades de tutela, seja a administração central, seja, por exemplo, uma Câmara Municipal, e em que nós damos também um conjunto de exemplos de responsabilidades que têm o objetivo de ser selecionadas de acordo com os objetivos que foram identificados mais atrás, os objetivos operacionais, os impactos, os indicadores, e com base nessa panóplia concreta, nesse cardápio concreto, a entidade de tutela e a organização cultural identificam quais são as responsabilidades mútuas. Para este quadro de corresponsabilização, concorreu fortemente um guia internacional da autoria da OCDE e do ICOM, do Conselho Internacional de Museus, que no âmbito deste projeto foi traduzido para português com a colaboração de outros parceiros e que está disponível no site do CISOC. A nosso ver, as responsabilidades que estão identificadas para museus locais e autoridades locais, no caso português, leia-se câmaras municipais, têm uma aplicabilidade muito ampla e podem, com muita facilidade, ser aplicadas a bibliotecas ou a outro tipo de organizações culturais. Eu vou agora passar a palavra à minha colega Amélia Fernandes, que vos irá apresentar os instrumentos de apoio à implementação do CISOC. Amélia, tem o seu som desligado, não estamos a ouvi-la. Desculpa. Não faz mal. Obrigada, Clara, e bom dia a todos e a todas. Vamos agora dar início a esta segunda parte do webinar, que vai incidir sobre os instrumentos de apoio que criamos para ativar, como dizemos, este compromisso, ou seja, passar dos princípios e dos fundamentos à ação. E nós criamos no conjunto 7 instrumentos de apoio, que não vamos aqui apresentar todos, e vamos passar de uma forma breve alguns. Portanto, criámos um guia de operacionalização, perguntas frequentes, o caderno de fichas da aplicação informática, um glossário, sugestões de leitura e recursos e minutas jurídicas. E começando pelo guia de operacionalização, ele pretende exatamente dar uma panorâmica global sobre as fases deste processo, desde a preparação até à autoavaliação, que depois dará início a um ciclo seguinte de planeamento. Peço desculpa, não estou a conseguir passar. Veja com as setas. Amélia, consegue pôr com as setas do teclado? Não? Então, interrompa a partilha do ecrã e volta a colocar às vezes. Ele pode encravar aí um pouco. Só ir lá em cima, a parte de cima do ecrã, fazer interromper partilha. E agora voltar a fazer a partilha, por favor. Obrigada. Então, para cada uma destas etapas, dividimos, fizemos esta tabela que dá conta das ações encadeadas em cada uma etapa, quem são os protagonistas em cada fase, dos vários intervenientes neste processo,
o que é que fazem, o que é que produtos é que esperamos que sejam criados em cada uma destas etapas, em que momento, aqui em articulação com o ciclo de gestão, ou dentro do ciclo de gestão de cada organização cultural, qual é o apoio técnico que está disponível, e desde logo o kit CISOCA, que já foi referido, e na coluna de observações damos orientações ou marcamos as principais momentos para tornar mais eficaz cada uma das etapas. Claro que depois podem, esta coluna é complementada com as leituras da parte dos fundamentos e da metodologia. Detendo um pouquinho mais nesta fase de preparação, o que nós propomos é que seja envolvida a equipa da organização cultural no seu todo. Obviamente que será mais facilitado quando as equipas são pequenas, mas quando são maiores, que pelo menos na recepção sejam envolvidas todas as áreas funcionais e grupos profissionais presentes na instituição, e que seja exatamente um momento para fundamentar a pertinência, a oportunidade de adesão a este compromisso. O caderno de fichas de apoio é uma das peças fundamentais deste instrumento de apoio. Será a mais extensa e a mais densa, exatamente porque abarca os 110 indicadores que vos propomos como base de trabalho, mas obviamente que não é para ler na íntegra, não é para se lançarem à leitura deste caderno de uma assentada, mas em função dos indicadores que escolherem depois de terem feito o autodiagnóstico e identificado as necessidades. Para cada indicador há uma ficha individual. Para os indicadores quantitativos, organizada, todas elas de forma regular, sistemática, em 8 campos, que vos apresentamos aqui: a fontes de dados, conceitos de glossário, a descrição do indicador, o método de cálculo, a unidade de medição, o período de referência. Outras questões a considerar aqui: este campo é muito importante porque responde, ou procura responder a dúvidas que surgem na interpretação do indicador e pronto, esclarecer essas dúvidas. E depois há um campo que não está aqui visível, mas que aponta para leituras adicionais, para o aprofundamento de algumas questões, portanto, sugestões de leituras e de recursos. Nos indicadores qualitativos também há um indicador desculpe, há uma ficha por cada indicador, com 4 campos, dos quais também não está aqui visível, e porque também não estará sempre presente as sugestões de leitura e de recursos. Esta aplicação informática de apuramento dos indicadores, obviamente em absoluta articulação com o caderno de fichas, não era para nós óbvio, quando iniciámos esta concepção deste compromisso e do seu desenvolvimento, que este instrumento devesse existir, mas ele tornou-se obrigatório quando nos apercebemos no contacto que tivemos com uma série de organizações culturais que consultámos no âmbito do desenvolvimento do compromisso, e para consultarmos também para testar os indicadores, tornou-se óbvio que ajudaria a resolver, a vencer alguma resistência, a resolver alguma iliteracia neste domínio. É o Jorge que vai dar conta desta ferramenta, da qual é autor, foi o Jorge que desenvolveu, que já demonstrará a sua utilidade. Também em articulação com o caderno de fichas, criámos um glossário que é operativo no âmbito desta medida. Ele parte de uma base de glossários pré-existentes que adaptámos a este caso concreto. Tem 50
entradas e vai de ação educativa a voluntário e todos estes termos e conceitos estão presentes nos indicadores, portanto é absolutamente indispensável consultarem este glossário, que também apoia questões de terminologia estatística. As perguntas frequentes surgiram também das conversas que tivemos com as organizações culturais e elas sistematizam um conjunto de dúvidas recorrentes, 16 perguntas para 16 respostas, portanto as questões que nos parecem que serão mais urgentes e que têm também uma resposta imediata. Aqui, uma das questões que nos colocaram algumas vezes foi exatamente se estava associado a algum apoio financeiro à implementação deste compromisso, coisa que nós estamos em condições de assegurar. Contudo, estamos absolutamente disponíveis para fazer um apoio técnico permanente a todas as organizações culturais que o solicitarem, tanto desde a preparação do processo de adesão até a toda a fase de implementação. O website que construímos é o principal instrumento onde vão encontrar desde logo o kit SISDOT e depois onde poderão acompanhar o desenrolar do processo de complementação de algumas instrumentos que estamos ainda a criar, concretamente o programa de formação e depois a base de dados de práticas que iremos também disponibilizar, a partir de práticas que consideramos sintonizadas com este compromisso, portanto, práticas já existentes, mas depois também será alimentada com práticas que surgirem da implementação do SISOT. Aqui podem descarregar a publicação que temos vindo a seguir, quer na íntegra, quer capítulo a capítulo, e ainda descarregar a própria aplicação informática para utilizar. Por fim, gostávamos de vos dar conta das organizações, 34 organizações culturais, com os quais testamos todos os indicadores que vos propomos, partindo de uma bateria mais extensa, alguns indicadores foram descartando porque não eram execuíveis, mas outros também fomos integrando em função daquilo que nos era sugerido e que consideramos que também era extensível a todas as organizações culturais. Veem que se encontram aqui organizações culturais da administração central e municipal, fundações, o setor empresarial do Estado e todas as tipologias de organizações culturais, ou seja, as bibliotecas, os arquivos, os museus, centros culturais, centros de arte, teatros, portanto, todas, sem exceção, foram contempladas neste processo de desenvolvimento da medida que acreditamos que seja absolutamente aplicável e flexível para todas as organizações. E sim, gostávamos de vos dar conta deste canal de comunicação, que é este endereço de e-mail que está disponível no site em contactos e que está à vossa disposição para em qualquer momento nos contactarem. Passo imediatamente a palavra ao Jorge e até já. Obrigada.
Jorge, tem o seu som desligado, não estamos a ouvi-lo. Exato, exato. É para começar bem. Bom dia, agradeço igualmente o convite para estar presente aqui no webinar. Vou tentar ser o mais conciso possível também, para tentar depois ter algum tempo para responder a questões. Portanto, compete-me a mim fechar a apresentação com uma breve e sucinta descrição da ferramenta, procurando mostrar que, em termos de usabilidade, ela é simples e intuitiva de utilizar, e procurarei também ilustrar 4 ou 5 indicadores diferentes do conjunto alargado dos existentes. Ora bem, gostava de começar por referir que o fecheiro destina-se a recolher dados referentes a um ano, portanto, a um ano civil ou um período de 12 meses consecutivos. Quer isto significa que há indicadores que recolhem dados apenas para um ano base, que vamos exemplificar daqui a pouco, ou então outros indicadores que procuram estabelecer uma comparação com um outro ano, possivelmente o imediatamente anterior. Ora bem, em termos de utilização, vou tirar aqui a barra de cima, em termos de utilização, como estava a referir, ele é muito simples de utilizar e passamos a ter os botões. Neste caso temos o botão do seguinte cá em baixo, passamos para um segundo ecrã das instruções, que não vamos ter aqui durante muito tempo, mas passamos a ter sempre o anterior e o seguinte. Estes dois botões, como poderão ver, eles circulam e eles irão estar sempre presentes nesta ferramenta. A partir deste ecrã do índice, eles estarão sempre situados na parte superior do ecrã e permitirão sempre andar para o ecrã seguinte ou para o ecrã anterior. Este é um dos ecrãs chave, portanto, é o ponto de partida e é também o ponto central de circulação em toda a ferramenta. E como podem ver, como dado também foi explicado anteriormente, ele encontra-se organizado pelos impactos que estão dentro de cada um dos objetivos. Eu vou só percorrer o ecrã para poderem ver. Está o objetivo estratégico A, o B, o C e temos um final com os resultados. Ora bem, circular, se eu fizer o seguinte, imediatamente iremos para o ecrã do impacto 1.1. Portanto, passamos e assim sucessivamente. A partir deste ecrã, temos mais dois botões na parte superior, para além do antes e do seguinte, temos o ir para o índice e o ir para os resultados. Portanto, significa que, onde quer que se esteja, podemos voltar ao nosso ponto de partida, e vou voltar aqui a seguir, ou ir para a folha final com os resultados da informação e dos dados que forem sendo inseridos. Vou voltar para trás, aqui para o índice. No caso de selecionarmos um indicador que esteja num impacto que não está imediatamente a seguir, por exemplo, do 3.1, podemos utilizar o número de acesso à folha e iremos parar lá diretamente. Portanto, 3.1 não fosse o primeiro e, mais uma vez, circulávamos dentro e em direção daquele indicador que iríamos selecionar. Vou voltar para o índice. Isto é tudo uma apresentação muito rápida, mas verão que é tudo muito, muito simples. Em termos de indicadores e do exemplo que gostava de mostrar alguns diferentes, vou começar se calhar por um aqui do impacto 1.1 e vou utilizar aqui o botão do 1 para ir e talvez situar-me aqui no 1.14, participantes presenciais nas salas de leitura, e a lógica de apresentação dos indicadores é igual para tudo o que está na ferramenta, portanto o título sob um fundo amarelo, com uma breve descrição que vem auxiliar o preenchimento desse indicador, o quadro propriamente dito e sempre todos eles têm um campo de observações. Ora, como poderão também observar, existem campos sombreados, uns e outros não. Portanto, apenas os campos sombreados são editáveis. Portanto, pode-se dar entrada de texto e de número. Os outros estão salvaguardados, portanto, não se poderá escrever. O que é que se costuma dar entrada, ou possivelmente irá dar entrada, será o ano ou os anos,
os dados em si. Em alguns casos é preciso alguma informação complementar e depois também nas observações. Vou exemplificar, por exemplo, aqui este primeiro, e é um indicador, um primeiro indicador que permite recolher dados comparativos entre 2 anos. Eu vou colocar aqui uns dados provisórios, não interessa, e aqui em 2022, automaticamente a variação é calculada. Temos aqui um método de apuramento que funciona como uma caixa de drop-down, em que podemos escolher a opção que mais se adequa. Eu irei pôr aqui bilhética e, se tivermos alguma observação, podemos colocar algo só para ficar. Pronto, só exemplificativo do que poderá estar. Ora, passando a um outro tipo de indicador, vou voltar para o índice, agora talvez do impacto 6.1, este que tem a ver com as escolas, novamente, uma nota explicativa, também é um indicador de base comparativa entre 2 anos, mas tem uma especificidade, neste caso, entre de ter a informação de forma agregada ou desagregada. Portanto, o objetivo é utilizar ou uma ou outra. De preferência o desagregado, ficaremos com a informação mais detalhada, mas também podemos não ter essa informação. Ora, o que ele faz automaticamente é, basta dar entrada e ele assume esse valor, e para não me esquecer vou já colocar aqui em 2023, ou então, se apagarmos daqui, poder colocar de forma individual. Optar pelos dois, o que ele tem pré-definido é, ele irá sempre assumir o valor do total agregado. Significa que, neste caso, se eu colocar aqui o 60, ele substitui o que está de forma desagregada. Portanto, vamos aqui assumir que em 2023 nós tínhamos os dados desagregados, mas, por exemplo, em 2022 poderíamos não os ter. E então passámos a ter uma maior desagregação, conseguimos recolher essa informação, o método de apuramento, vou escolher outro, aqui não vou dar opções de volto ao índice, para agora ir ao impacto 8.1 e um outro tipo de indicadores, neste caso, um indicador que recolhe informação apenas referente a um ano, não é de base comparativa. Vou voltar a pôr este indicador muito simples, participantes presenciais em atividades educativas para adultos, e vou pôr aqui que foram 564. Outro indicador, volto aqui, como poderão ver, eu recorro sempre do índice, apesar do indicador que eu pretender é o 8.2, podia ter feito o botão seguinte, mas só para vermos que a circulação é muito simples para fazer. E aqui vou andar, desculpem a velocidade, vou utilizar este do 826, recursos educativos físicos, dos que estão disponíveis na organização em 2023, eu disponho 45. Bom, um outro tipo de indicador, tal como referi também, existem vários indicadores, em menor número, mas vários indicadores qualitativos, e voltando de novo ao índice, agora voltamos ao início, um dos impactos que é composto apenas por indicadores qualitativos, eu vou utilizar, por exemplo, este do 1, 2, 3, realização de inquéritos de satisfação Julgo que o Jorge ficou com a ligação congelada. Consegue ouvir-nos, Jorge? Deve ter perdido net. Julgo que não. Julgo que o Jorge terá tido ali alguma limitação no acesso à internet, porque ficou congelado. Vou tentar ver se consigo readmitir aqui o Jorge.
É o que acontece quando se faz coisas em direto. Portanto, é normal haverem imprevistos da tecnologia. Ok, portanto, o Jorge já saiu. Vamos aguardar mais alguns minutos. O Jorge deve voltar entretanto. Enquanto isso, nossos participantes, que já estamos aqui numa fase adiantada do webinar, podem naturalmente começar a preparar questões, dúvidas, comentários. Já temos algumas aqui redigidas no chat, mas aproveitar aqui este momento de pausa estratégica para irem redigindo aqui as vossas questões. Como sabem, só através do chat do webinar é que é possível interagirem aqui connosco, mas ainda assim podem ir escrevendo aqui os vossos comentários, dúvidas ou algum outro contributo que queiram partilhar connosco. Eu vou estando atento aqui à lista de participantes para quando o Jorge voltar a entrar, eu fazer aqui a sua passagem como palestrante. Bruno, deixe-me só adiantar uma coisa. O Jorge estava mesmo a terminar. Ele estava a entrar na exploração do indicador qualitativo. Se houver aqui algum problema de readmissão, nós avançamos. Estava Ok, está bem, claro, certo. no final da apresentação. Ok, obrigado, claro. Estava só aqui a ver, ele entretanto ainda não voltou a entrar. Ok, já está aqui novamente. Vou admiti-lo aqui como palestrante. E já temos aqui o Jorge novamente. Consegue ouvir-me, Jorge? Sim, eu peço Sim? imensa desculpa, mas isto nada como Acontece. um Isto é... percalço, uma falha de energia momentânea e o computador tem a bateria viciada, portanto Sem foi problema. tudo abaixo. Sem problema, podemos retomar. São os riscos dos diretos. Se tivéssemos feito isto em casa pré-gravado, sempre problema. Peço imensa desculpa. Voltando onde tinha parado, portanto, dos indicadores qualitativos, referi que a lógica de resposta é sempre a mesma. Neste caso, a tabela numa de drop-down pergunta se ele está realizado ou não está realizado. E, neste caso, nós vamos dizer que está realizado e dar aqui apenas uma nota. Exato. E depois, se tivermos algum texto complementar para deixar, pelo menos para que se possa ficar como memória futura. Ora, o último indicador, neste caso, estará no impacto 2.4. E vou utilizar este, tem a ver com a obtenção de dois tipos de dados. Um dado que pode estar já pré-preenchido num outro indicador e, ao mesmo tempo, um dado que provém de uma entidade externa, neste caso, o INE. Ou seja, temos um campo em branco que não pode ser alterado e um campo sombreado que já se encontra pré-preenchido. Ora, este é o indicador dos participantes presenciais com mais de 65 anos relativamente à população, com 65 anos residente em Portugal, e então o que teríamos de fazer, pela nota, este é o indicador que está no objetivo 1, impacto 1.1. Então iríamos ao objetivo 1 para exemplificar, possivelmente ele já estaria preenchido na altura e já ali iria aparecer. Ora, cá está ele, é o 1.7 e vamos dizer que em 2023 tinham sido participantes 564. Voltando ao índice, voltando outra vez ao impacto 2.6, portanto, automaticamente aquele valor, não são muitos os casos, mas alguns vão buscar informação anteriormente. Quanto ao INE, ele está preenchido com as estimativas existentes e as mais atualizadas a 2022. Significa que, possivelmente, periodicamente, 3 meses, 6 meses ou um ano, nós podemos e disponibilizamos para esse efeito aqui um link, ele vai parar à página do INE e é possível ir obter esse dado também através do INE. Novamente, qual é a forma que aqui podemos obter? Ora bem, vamos aos resultados para ver rapidamente tudo aquilo que estivemos a fazer neste curto espaço de tempo.
Portanto, em termos de resultado do ano, temos aqui no impacto 1, 2 indicadores preenchidos, no impacto 2, 1 preenchido. Este último exemplo do impacto 2.4, e agora os outros serão um pouco mais lá para baixo. O do 6, 1, e agora no 8 temos 2 outros indicadores. Foi tudo no decorrer, com um percalço pelo meio, mas ainda assim, para finalizar, salientar que a ferramenta procura ajudar a sistematizar os dados já existentes na organização, possivelmente num volume até considerável, também aprofundar outros dados já recolhidos, mas que por alguma razão ainda não foi necessário utilizar, mas também explorar novas possibilidades, seja de desdobramento de informação já existente, ou então na própria recolha de informação até inexistente da organização, mas que passa a ser importante recolher, porque passa a ser um dos objetivos, inscritos na missão da organização, para poder dar conta dessa nova realidade. Da minha parte, obrigado. Muito obrigado, Jorge, e obrigado também à Amélia e à Clara por esta apresentação, que eu acho que nos deixou todos entusiasmados e motivados para conhecermos melhor a ferramenta, lermos os documentos como a Amélia recomendou. Não nos vamos atirar a ler todos os documentos ao mesmo tempo, com a mesma profundidade, então parece que é um pouco assustador, mas a ferramenta é bastante completa e ainda assim bastante mais fácil de utilizar do que ao que parece, como eu acho que ficou aqui demonstrado por esta apresentação da Clara Camacho, da Maria Amélia Fernandes e do Jorge Santos. Como habitualmente nesta fase, abrimos aqui um período de uma maior conversa com os nossos participantes, onde podemos naturalmente responder aqui a questões, ou vocês também podem aproveitar estes minutos para reforçar algum aspecto que considerem que valeria a pena tornar mais claro. Passando então aqui para o chat, o que é que temos aqui de questões? A Raquel Soares a perguntar-nos se será partilhada a gravação. Sim, a gravação será partilhada nos próximos dias no canal da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas no YouTube, exatamente com esse objetivo de poderem não só rever, como também proporcionarem a outros membros da vossa equipa a oportunidade de verem esta apresentação. Temos depois aqui mais questões. A Ana Paula Rosa pergunta se há adesão ao compromisso que será celebrado depois, neste caso, com as bibliotecas, imagino eu, seja uma pergunta de uma biblioteca, mas mesmo que não seja, se implica custos, que é sempre aquela questão que nos fazem. Quanto é que temos de pagar para poder aplicar a ferramenta, estabelecer este compromisso? Clara, Amélia, Jorge, não sei quem é que quer responder. Não, essa pergunta é muito fácil resposta. Não implica custos, a adesão não implica custos. E, enfim, falando de custos, quando a biblioteca, neste caso, desenvolve todo o seu projeto de desenvolvimento do compromisso de impacto social, naturalmente, mas isso já dentro do seu plano de atividades, naturalmente pode acontecer que algumas atividades tenham custos associados, mas esse é um tratamento idêntico ao de qualquer outra atividade da biblioteca. Para a adesão ao CISOC não há custos. Obrigado, Clara. Entretanto, mais abaixo, a Ana Paula Rosa fazia aqui um esclarecimento, era se a ferramenta informática indicada é paga. Eu julgo que seria esta ferramenta que o Jorge apresentou no final, mas pedi à Ana Paula para confirmar, mas da mesma forma que a adesão a este compromisso não é pago, não é? A disponibilização e a utilização desta ferramenta que o Jorge demonstrou também não será. Obrigado pela resposta. Entretanto, aqui da parte da Dejalaba, Rosa Domingos tinha partilhado aqui o link de acesso à página onde vocês podem conhecer melhor a ferramenta e ter acesso aos documentos. Eu vou voltar a partilhar aqui porque, entretanto, o chat foi subindo. Daqui da parte da Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, uma pergunta sobre se os campos deste fecheiro Excel estão totalmente livres para exportação dos dados para depois construirmos gráficos ou relatórios. É possível? Jorge? Eles permitem copiar para uma outra, eles permitem fazer a cópia, mas o fecheiro está fechado, não está pensado para esse passo seguinte. Mas os campos das células sombreado, esses poderão ser exportados, sim. A tabela em si toda, aquele conjunto, não está. Podemos pensar. Sim, aqui
provavelmente também é uma questão da própria aplicação. Se aqueles campos não tivessem bloqueados, qualquer edição ocasional poderia depois comprometer depois a contagem final, não é? A monitorização depois dos dados, mas sendo possível pensarmos nessa forma para produzirmos depois algum tipo de instrumento mais gráfico ou mais visual ou mais de resumo, pode ser relevante. Uma pergunta aqui também da parte da Margarida Oleiro, se a Clara podia recordar qual era o nome da base de dados internacional de indicadores que referiu logo na sua intervenção inicial. Sim, sim. É uma base de dados que está disponível no site do White Oak Institute e que, e que foi construída por um senhor chamado Jacobson, que foi também enfim, uma fonte bibliográfica importante para nós. Ok. Obrigado, Clara. Mais uma questão aqui. Entretanto, pedir naturalmente aos participantes que aproveitem, enquanto estamos aqui a recuperar perguntas mais antigas, para colocarem aqui no chat alguma outra questão, algum pedido, pode não ser uma pergunta, mas um pedido de algum esclarecimento ou algum aspecto que gostassem de ver melhor explanado. Já tínhamos aqui a Paula Silva a perguntar se a ferramenta é de acesso livre. Sim, já tínhamos. Até ficamos com dúvidas, não é? Se ela é tão completa, é tão disponível, se é que ela é. Eu até posso acrescentar aí um aspecto que pode até não ter ficado também completamente claro, que é o seguinte. A adesão ao CISOC, através das etapas e das ações que foram descritas pela Amélia, inicia-se formalmente com a adesão da entidade de tutela, nos casos, por exemplo, uma Câmara Municipal, nos casos em que as bibliotecas, os museus, os teatros não têm autonomia administrativa, que é a maior parte enfim, no caso desta rede de bibliotecas públicas, eu diria que será generalizado. Mas qualquer. Portanto, e depois há todo um processo que é exatamente aquele que segue as etapas que nós apresentámos, se inicia formalmente com esta adesão formal ao Plano Nacional das Artes por parte da entidade de tutela. E depois seguem todos os passos, depois há um momento de celebração do compromisso entre entidade e organização, mas isso não significa que, de forma livre, mais informal, como for entendido, todos os elementos e todos os recursos desta ferramenta não possam ser utilizados de forma livre. Não há, digamos assim, um controle do PNA sobre essa utilização livre da ferramenta. Gostava também de deixar isso bastante claro. Obrigado, Clara. Uma pergunta também aqui da Paula Santos. Em termos da participação da comunidade, é mencionado, e vocês mencionaram isso na vossa apresentação, e está nos documentos também, uma referência a pessoas individuais, à comunidade escolar, mas a Paula deu aqui conta de que não se apercebeu ou não foi referida a hipótese também da participação de associações locais ou de outras instituições locais. É assim ou falhou-nos aqui alguma parte? É assim? É dessa forma? É assim mesmo. Portanto, no âmbito do impacto social, e também já agora frisar este aspecto, esta ferramenta incide no impacto social. Todos nós sabemos que há outro tipo de impactos, sejam impactos económicos, sejam impactos ambientais, sejam impactos na área da saúde, sejam impactos na área da educação. Para cada uma destas vertentes há ou poderá haver ferramentas específicas ou, no futuro, que nós neste momento ainda não perspectivamos, poderia eventualmente a ferramenta alargar-se a outras dimensões, mas ela efetivamente cobre este espectro. E no âmbito do impacto social, é claro que há um impacto sobre as pessoas individualmente, e há aqui muitos indicadores que se referem a participantes, é por isso que a palavra participante para nós é uma palavra-chave, mas também há indicadores que têm precisamente a ver com as associações e organizações e estruturas da comunidade. Isso é muito evidente, por exemplo, no impacto, que eu estou agora aqui a citar de cor, mas aumentar as parcerias e as conexões cívicas na comunidade.
temos um impacto nessa área que depois tem os seus indicadores relativamente às parcerias estabelecidas e às estruturas com as quais a organização mantém contactos. Por exemplo, um indicador que até gostaríamos de desenvolver mais no futuro, que agora consta do nosso kit, mas que pode ter outro tipo de desenvolvimentos, são todos aqueles indicadores relativos à cocriação, à coprogramação, ao envolvimento de estruturas da comunidade no próprio planeamento das organizações. E nós sabemos que, por exemplo, as bibliotecas e outras organizações fazem parte de conselhos municipais ou fazem parte dos conselhos até dos projetos culturais de escola do PNA e por aí fora. Portanto, há N conselhos de ordem consultiva ou mais operacional. É claro que isso também está contemplado, mas é uma área que nós até, sinceramente, gostaríamos de desenvolver mais no futuro. Obrigado, Clara. Entretanto, tínhamos aqui também depois um esclarecimento por parte novamente da Ana Paula Rosa, de que o que seriam estas ações decorrentes da implementação do SISOC, se teriam depois custos, estas decorrentes da própria implementação, não da utilização da ferramenta, mas mais tarde. Como digo, quando se apoderarem da metodologia SISOC e forem seguindo as etapas que nós propomos, que, como vão verificar, são etapas e ações que enriquecem e aprofundam a realização de um plano de atividades e a preparação de um plano de atividades. Ao fim e ao cabo, vai ser disso que se trata. É de preparar, nós temos uma previsão temporal que prevê à volta de 6 meses para a preparação da equipa para adesão a este instrumento, para depois ele ser envolvido no âmbito do plano de atividades da organização. E nesse contexto haverá atividades que não têm custos, como poderá haver, imaginemos que uma determinada organização, vamos dar aqui o exemplo de uma biblioteca, quer fazer um trabalho mais aprofundado com um determinado grupo subrepresentado na frequência da biblioteca. Seja um grupo social desfavorecido, seja proveniente de uma determinada etnia, seja proveniente de um grupo com iliteracia ou outras fragilidades de ordem educativa, provavelmente para trabalhar de forma mais aprofundada com esse grupo, poderá necessitar de recursos que impliquem custos. Mas lá está, isto será uma decisão sempre da própria liderança e em articulação com a liderança política, com os decisores políticos. Obrigado, não sei Clara. se a Amélia quer acrescentar alguma coisa. Claro, acho que parece-me que foi claro. Não tenho nada a acrescentar. Obrigada. Bruno, Queremos esclarecer todas as dúvidas que aqui surjam. Queremos aproveitar esta oportunidade para esclarecer, porque é um instrumento novo, tem esta configuração de espectro muito amplo, que nós compreendemos que pode tornar às vezes um pouco menos entendível imediatamente, porque ele cobre uma diversidade de linguagens. Portanto, ele tenta chegar a estas organizações que têm os seus léxicos às vezes muito próprios e que nós fomos analisando, e é nesse espectro muito amplo de política cultural para todos que nos situamos e que dos testes que fizemos temos a convicção de que a ferramenta pode realmente ser útil em qualquer tipo de organizações estudadas. Peço desculpa, queria só especificar, fui verificar, porque há várias condições quando se bloqueia o ficheiro, e a verdade é que ele bloqueia em qualquer edição no ficheiro, com exceção dos campos sombreados, mas é possível fazer uma cópia para o Excel ou para o Word, por exemplo, do quadro que se possa utilizar.
ele permite fazer isso. Portanto, ele está desbloqueado nesse sentido. Era só essa especificação que queria. Obrigado. Se o Obrigado, Bruno me permite, eu estou a ver Sim, aqui claro. Estou a ver aqui uma pergunta no chat que é muito relevante e a que eu acho que nós temos muito gosto em dar resposta. Se o CISOC pretende mapear a realidade ou transformar a realidade. Então, eu vou tentar dar a resposta decompondo nestes dois pontos e depois se os meus colegas quiserem acrescentar alguma coisa, também muito agradeço. Em primeiro lugar, mapear a realidade. Não é esse o objetivo desta ferramenta, ou seja, muito embora nós tenhamos tido a colaboração, uma colaboração pro bono, aproveito para dizer, e muito generosa, do Observatório Português de Atividades Culturais, este não é um projeto de alcance nacional que vai monitorizar e mapear a realidade nacional. Não há nem esses recursos, nem esses objetivos por parte do PMA. Com esta ferramenta, queremos efetivamente transformar a realidade a partir de cada organização cultural aderente. E quanto maior for essa mancha das organizações aderentes, com certeza, em mais largo alcance geográfico, administrativo, social, teremos nessa transformação da realidade. Mas, efetivamente, o que pretendemos, independentemente de desenvolvimentos futuros, que neste momento não conseguimos perspectivar, mas, efetivamente, o que pretendemos é ajudar a transformar essa realidade com uma sistematização, com um foco que, a nosso ver, irá implicar muito trabalho extra, sendo absolutamente honesta, implicará da primeira vez um bocadinho, quando os técnicos se apoderarem deste conjunto de documentos, os lerem, os entenderem, os assimilarem, esclarecerem dúvidas e começarem a aplicar, mas vai dar uma possibilidade de organização de dados. Muitas vezes esses dados já existem nas organizações, nós já percebemos disso nos testes que fizemos, quer dizer, podia ser até uma lapa aliçada que eu agora tivesse aqui a dizer, mas nós verificámos isso nos testes que fizemos nas organizações. Muitas vezes as organizações já recolhem, não só a informação está lá, como já é recolhida e, infelizmente, muitas vezes não é depois tratada. Ou seja, eu vou arriscar aqui uma hipótese. No caso das bibliotecas da rede, o que é pedido pelo relatório estatístico é tratado, é preenchido e tem efetivamente este tratamento nacional incrível que a DG Lab tem feito e que permite leituras de séries longas de informação. Não sendo esse o caso, muita da informação existente não é depois sistematizada e nós vimos dar um contributo para esse efeito. Portanto, esse é efetivamente talvez o valor, a relevância do CISOC. É vir ajudar sem complicar. Pode parecer à partida que são muitos textos, são muitos documentos, mas por isso mesmo eles estão de uma maneira encadeada e completa numa só publicação ou podem ser descarregados por capítulos. E quando os descarregamos por capítulos e vamos lendo de acordo já com o nosso olhar do que é a nossa organização, eu penso que com uma certa facilidade e até em conversas dentro da equipa, sinceramente sempre achámos que as bibliotecas seriam talvez das organizações que com maior facilidade podem aderir a esta ferramenta, porque já têm um treino e até um certo traquejo de lidar com dados, o que nem sempre acontece noutro tipo de organizações culturais. Obrigado, Clara. Amélia, entretanto, colocou aí a mão no ar. Não queria tomar muito tempo, mas gostava de acrescentar o que a Clara disse, nesta perspectiva do CISOC para transformar a realidade, é também no CISOC uma perspectiva de transformação organizacional. Portanto, muitas das coisas que fazemos para fora, fazemos também para dentro,
e concretamente um dos indicadores é em que medida as equipas de trabalhadores da organização refletem a diversidade da sociedade, não é? E o que a organização faz nesse sentido. Portanto, há um duplo sentido de transformação e também partindo do princípio que não transformamos nada fora se não transformarmos dentro, não é? Portanto, esta relação, esta capilaridade é permanente. Obrigado, Amélia. Nós estamos mesmo aqui no limite do nosso tempo e já começamos de forma muito tenue, mas já começamos naquela parte em que estamos a perder participantes no webinar. Mas havia duas questões que eu queria aproveitar a vossa presença e a presença também aqui de tantos profissionais de biblioteca para vos colocar aqui duas questões. A primeira tem a ver também com uma nota que a Ana Paula Rosa deixou aqui também, se vocês perspectivavam acrescentar um outro objetivo estratégico, por exemplo, a propósito da ampliação da visibilidade da organização das instituições culturais, que já falámos aqui um pouco, mas também fazendo aqui uma ponte com outro aspecto, que já tive a oportunidade de falar aqui com a Clara e com a Amélia, que foi quando divulgámos o CISOC e quando neste contexto das bibliotecas públicas o documento foi lido, houve algumas críticas normais, correto, não há mal nenhum com a crítica, algumas observações associadas ao facto de que os indicadores que estariam previstos no CISOC eram pouco representativos daquilo que seria o trabalho das bibliotecas públicas, já que aquele que seria mais óbvio ou que seria de uma leitura mais direta seria aquele indicador específico sobre os lugares das salas de leitura. Alguém perguntou, então, mas como é que deixaram de fora o empréstimo domiciliário? Como é que deixaram de fora as ações de formação, as ações de capacitação, as ações de promoção da leitura? E, naturalmente, estamos a falar de um documento que é transversal às organizações culturais e que não poderia atender, porque senão seria ainda maior, ainda mais extenso, ainda mais complexo. Tivéssemos que ter, provavelmente, um capítulo, ali uma aba de um Excel com indicadores para cada uma das tipologias de organizações culturais, sempre que a seguir iríamos dizer que cada uma era diferente e cada uma teria as suas especificidades, como sempre acontece. Mas a questão era se numa outra versão, ou se está previsto que o CISOC seja uma ferramenta dinâmica e que se adapte e que evolua naturalmente, se está prevista a inclusão de outros objetivos estratégicos ou de outros indicadores, ou se pode decorrer, se é aceitável, que decorrendo da própria utilização da ferramenta, neste contexto das bibliotecas públicas, alguém queira incluir outros indicadores ou monitorizar outro tipo de informação. Obrigada, Bruno. Vou responder à primeira parte, depois vou também pedir ao Jorge para completar. Efetivamente, como eu disse no início, o desafio enorme de construir uma ferramenta que fosse comum a qualquer tipo de organização cultural foi assumido por nós. E claro que um dos riscos é poder deixar de fora alguns indicadores ou até impactos mais específicos de uma tipologia, de algumas tipologias de organizações. E isso é assumido e reconhecido por nós. Este é um aspecto. O outro aspecto é que, como eu tenho vindo a frisar, a ferramenta não substitui outros instrumentos de planeamento e de gestão já existentes, ou mesmo de autoavaliação. Ou seja, se noutros contextos, para responder a outras entidades, por exemplo, há outros indicadores que são muito importantes para aquela organização, é claro que vai continuar a monitorizar esses indicadores. Portanto, o CISOC não vem substituí-los. Em terceiro lugar, é claro que nós temos a perspectiva evolutiva. Temos-la em várias direções. Por exemplo, posso dizer, antes que também seja depois, enfim, elencado como um dos defeitos, do qual nós temos muita consciência, nós queremos, por exemplo, futuramente alargar o campo dos indicadores da sustentabilidade. Eles ficaram apenas apontados nesta versão, mas é uma área que também está em constante evolução e que não conseguimos carregar para esta primeira fase. Portanto, temos vontade de vir a desenvolver uma versão 2 e depois se verá. Por agora, claro que queremos implementar esta.
Também gostava de dar a palavra ao Jorge acerca do que é que pode ser a evolução, do que é que permite a aplicação atual com respeito aos indicadores. Não, penso que a Clara já respondeu. A versão atual foi pensada para dar resposta ao caderno de fichas, dos indicadores. Portanto, não é fechado. Ele está em modo fechado, sendo que das conversas fomos depreendendo que possivelmente não dá conta de toda a realidade. Portanto, a possibilidade de ter uma folha, vamos falar, em branco, em que as pessoas pudessem dar entrada do seu indicador, porque ali era um indicador-chave, pode ser com todos os riscos que corremos. Porque, cada um podemos ter, em vez de 100 e tal, passamos a ter 200 ou 300. Cada organização poderá decidir que agora este é o mais óbvio. Este para mim é que é o mais importante. Mas tudo deve ser independente. Neste momento é uma aplicação fechada, controlada, já fruto de um árduo trabalho de sistematização e de escolha de alguns indicadores, mas penso que numa evolução futura poder lá está, introduzir essas melhorias com, novamente, quer dizer, outros objetivos, outros indicadores e possivelmente também, quem sabe, trabalhar essa tal folha em branco em que a pessoa possa colocar 1, 2, 3 indicadores que acho que é fundamental e que dá conta da sua... aproxima um pouco mais à realidade, podendo ou não se rever agora, que acho que se revê, porque ele aplica-se a muitas organizações dos vários domínios culturais, sem dúvida, mas podemos pensar, esta é a primeira versão, como a Clara dizia, é a versão 1. Agora, a partir daqui, vamos ver, havendo essa possibilidade, quando é que poderemos ter uma versão 2. É isso. Obrigado, Jorge. Esta questão, entretanto, abriria aqui uma caixa de Pandora em torno de recolha de dados, monitorização, avaliação, comparação. E isso é uma área também que a DGLab há muitos anos se vê confrontada também e que se vê também, que sente às vezes essa necessidade, mas é o que nós dizemos também relativamente ao trabalho possível, não é? Que é feito com o tratamento dos questionários estatísticos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Nós, neste momento, já conseguimos ter a média da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Já é possível também fazer, porque está articulada com aquela que é a estratégia da DGLab para as redes regionais de bibliotecas, através das CIM e áreas metropolitanas, também já temos o cálculo vamos chamar de regiões, para essas zonas administrativas, mas há sempre algo que nós dizemos às bibliotecas, que é mais importante do que fazermos aqui muitas vezes grandes comparações nacionais, grandes comparações regionais, é termos aqui a oportunidade e a capacidade de identificar que aspectos é que são relevantes no nosso contexto, que aspectos é que nós queremos monitorizar numa lógica de evolução ou ou não, pode haver uma evolução ou não, mas muito mais da forma como nós nos comparamos com o ano anterior, quais são os objetivos que definimos para o próximo ano, que muitas vezes não conseguimos ter aquela ferramenta informática, aquela solução que nos vai indicar o caminho. E sempre que falamos sobre aspectos associados à avaliação, à medição de impactos, tem muito a ver com onde estamos e quando é que queremos chegar e depois que tarefas, que rotinas, que ferramentas, que instrumentos é que vamos usar para lá chegar. E esse é sempre um aspecto que nós também, nestes anos em que falamos do questionário estatístico, falamos de dados, tentamos transmitir às bibliotecas, podia ser feito naturalmente, um trabalho muito maior, muito mais profundo de análise daqueles dados, mas mais importante também que isso é de que forma é que as bibliotecas se comparam entre si, se comparam com o seu desempenho anterior e como é que se perspectivam para melhorar os aspectos que considerarem. Aqui entram outras questões, como que indicadores é que serão mais relevantes em determinados contextos. Alguém aqui falava no chat, também devíamos incluir indicadores de acessibilidade, não é? Mas depende muito do contexto. Pode haver indicadores e pode haver dados que sejam mais relevantes em determinadas bibliotecas, porque estão introduzidas num determinado contexto social, num determinado contexto educativo, até o próprio edifício, até a própria instituição enquanto município, pode-lhes dar aqui outros enquadramentos. Nós estamos com 1h30 do webinar e já perdemos algumas pessoas, mas acho que não perdemos de todo a oportunidade de beneficiar aqui do conhecimento, do trabalho de investigação, do trabalho árduo de apresentar e disponibilizar às organizações culturais uma ferramenta transversal que
que naturalmente que tem caminho para ser melhorada, tem caminho para também, com os contributos de todos os utilizadores, todas as organizações culturais que vão certamente utilizar esta ferramenta nos próximos meses, e naturalmente julgo que a Clara Camacho, a Maria Amélia Fernandes e o Jorge Santos agradecerão também todos os contributos e todos os feedbacks que puderem ser dados sobre a utilização desta ferramenta. Clara, Jorge e Amélia, muito obrigado pela vossa presença aqui esta manhã e por esta partilha generosa da contextualização, explicação do processo de elaboração e também da aplicação. Não sei se querem fazer algumas notas finais antes de terminarmos. Só mesmo agradecer, Bruno, esta oportunidade, agradecer também as perguntas e os comentários que as pessoas colocaram e que são vitais para nós nesta fase de começarmos a implementação. Portanto, um grande agradecimento e a vontade de continuarmos a trabalhar em conjunto, que já tem sido expresso nas nossas reuniões de trabalho, portanto, e que aqui a fazer um caminho conjunto. Muito obrigada. Obrigado. Bem, agradeço a vossa atenção e reiteramos a disponibilidade para prosseguir esta conversa. Muito obrigado aos três, obrigado também aos participantes e aqui aos colegas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e neste caso até chegámos a outros profissionais de outras áreas, o que é sempre também bom, porque as bibliotecas públicas também têm esta capacidade de facilmente estabelecer pontes com outras comunidades. Estejam atentos à nossa programação dos próximos webinars de 2020 e 2024, estamos ainda a ultimar aqui os últimos meses, mas na nossa página da internet e também nossa presença nas redes sociais, podem ter acesso aqui à nossa calendarização dos próximos webinars. Muito obrigado por esta presença, Jorge, Clara e Amélia. Obrigado mais uma vez por esta presença aqui hoje, para partilharem a vossa experiência e mantermos-nos em contacto, neste contacto estreito com a DG Lab. Muito obrigado a todos, bom dia. Muito obrigado também. Obrigada, bom dia. Obrigado.